pensando nessa série, tem dado estudo sobre a série sobre finanças, mas de hoje de manhã foi diferente. Acordei, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração em primeiro lugar, e aí corri lá na sala, peguei o caderno e comecei a anotar, comecei a fazer algumas anotações que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e vamos sair um pouquinho daqueles estilo estudo, né? Mas a gente vai compartilhar a palavra do Senhor aqui nessa noite. E também quero lembrar que no final desse mês a gente vai encerrar essa série, tá? Quem aprendeu, terminou tudo? Não, muita coisa para se falar sobre finanças, mas pelo menos a gente conseguir ensinar pelo menos o pouco que a gente tinha planejado para ensinar. Então, nesse final desse mês a gente vai estar encerrando, ou pelo menos dando uma pausa sobre essa série, e a gente vai voltar no culto da quinta-feira da Vitória normal, né, como a gente tem sido, e se Deus permitir, lá na frente a gente volta de novo. Eu quero te pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 26, versículo 1 até 6. Gênesis capítulo 26, versículo 1 até 6, e também versículo 12 a 14. Irmão Paulinho, o nosso diácono Paulinho, se pudesse trazer água para mim, agradeço. Gênesis capítulo 26, versículo 1 até 6, o mesmo capítulo 26, versículo 12 a 14. O Espírito Santo falava comigo nessa manhã, florescendo no deserto. O que fazer para florescer no deserto? Gênesis capítulo 26, versículo 1 até 6. Logo em seguida a gente vai estar lendo também versículo 12 a 14. Naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Isaque, não vai para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes toda essa terra, ou essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Versículo 6 diz: assim Isaque ficou morando em Gerar. Repita comigo, por gentileza. Assim Isaque permaneceu ou ficou morando em Gerar. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso e possuía ovelhas e gados e muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Amém. Santo Espírito, nós te agradecemos. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cumprido a sua promessa até nos dias de hoje, de falar conosco, de nos consolar, de nos revelar toda a verdade,
nos revelar também as coisas que hão de vir. Obrigado, Espírito Santo, porque mesmo que os nossos olhos humanos não conseguimos te ver, mas Tu és um Deus que nos vê, Tu és um Deus que nos conhece, conhece o nosso interior, conhece as nossas dúvidas, as nossas incertezas, o nosso pecado, Senhor, tudo que nós pretendemos e pensamos esconder diante do Senhor. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe as intenções do nosso coração, Senhor. O Senhor conhece os pensamentos de cada pessoa, Senhor Deus. O Senhor conhece o estado emocional, espiritual, até física de cada um de nós. Aqueles que estiveram aqui, Senhor Deus, com quem o Senhor deseja tratar, curar, restaurar. Faça isso, Senhor. Esse é o propósito que o Senhor tem se manifestado no nosso meio, para glorificar o nome do Senhor Jesus, para que o Pai seja também glorificado. Pedimos para que, em nome de Jesus, nesse exato momento, o Espírito Santo, importa que o Senhor cresça, eu diminua cada vez mais. Eu te peço para que o Espírito Santo tome, Senhor, a glória, o governo desse culto. Toma, Senhor, a glória, a soberania desse culto. Toma, Senhor, a glória, a gerência desse culto, Senhor. Tudo é para a Tua honra e tudo para Teu louvor. Tudo é para o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história é muito conhecida, alguns já pregaram, eu mesmo já preguei isso aqui, em algum momento das pregações, no meio das pregações que nós já ministramos aqui. Outro também já leram como devocional, que nós já fizemos aqui também, como igreja. Que o Isaac estava experimentando um momento de crise, que havia naquela época, por causa da fome, que assolou os moradores da época, inclusive a família de Isaac. E nesse momento, muito de nós, e como também Isaac foi mais reativo, ao invés de ser proativo. Reativo é quando uma pessoa começa a passar por uma situação crítica, ele não pensa, já reage com base nas suas emoções. O que ele está sentindo, ele fala, na hora, na lata. Ele não pensa na pessoa que é reativa. Ele não analisa os fatos. Já ouviu, responde. Já vê, já quer ter uma atitude. Esse comportamento muitas vezes tem nos levado a estrago. Tem nos levado muito, até nós como filhos de Deus, tem nos levado a muitos erros, esse tipo de comportamento. O que nós precisamos ser os mais, nem tanto reativo, mas proativo. Você ouvir, espera, pergunta, outro lado, qual a opinião? Você só ouve um lado só. Ah, não, o pastor falou que alguém está batendo nela em casa, nossa casa. Ela está apanhando. Só que não se pergunta se era que é verdade ou não, já começa a tomar dor do da pastora. Nós somos muito mais reativos do que proativos. Esse tipo de comportamento tem nos levado a vários erros, a vários julgamentos, muitas vezes, a várias pretensões, na maioria das vezes, sem imaginar. Um momento de crise que Isaac estava enfrentando. Nesse momento, Isaac toma uma decisão impensada. Está havendo fome. Fome em todos os lugares. O que eu faço? Humanamente falando, Isaac também, mesmo sendo homem de Deus, mesmo você sendo homem de Deus aqui também, filho de Deus, humanamente falando, nós tomaríamos a mesma decisão que Isaac tomou. É lógico, ninguém gosta de fugir, ninguém gosta de sofrimento. Sempre já falei sobre isso aqui, que nós como seres humanos somos especialistas em fugir da dor. Está doendo? Eu vou procurar um lugar que eu me sentir refresco. Ah, está difícil aqui? Não, aqui não vou ficar.
Não vou ficar em um lugar que me dói. Não vou ficar em um lugar que eu encontro dificuldade. Não fico. Não fico. Para Isaac não foi diferente. A fome assolou todo mundo, todos os lugares, todas as famílias daquela época. O que Isaac faz? O que ele faz? Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. O que a maioria dos brasileiros estão fazendo ultimamente? Ir embora para onde? Europa, Estados Unidos. Apertou, desemprego, ameaças e todo tipo de situações. Não, aqui violência demais. Vou morar em outro lugar. É a moda do momento. É coisa do ser humano. Se na sua casa começou a apertar, sabe o que eu vou fazer? Não, vou mudar de casa. Se o seu relacionamento começou a apertar, você vai fazer o quê? Aonde você está? Quando você está num lugar difícil, o que você vai fazer? Quando de repente você foi surpreendido por um desemprego, está apertado, com as contas insuportáveis ou até impagáveis, você vai continuar a vir para a igreja? Não vai querer mudar outro lugar, outra cidade? Que aqui está difícil, não estou conseguindo achar emprego. Eu quero mudar daqui. Aí começou a ligar para parentes, para amigos do Brasil inteiro. Aonde que está fácil o emprego? Aonde que está a vida fácil? Me lembro até hoje, nós tivemos aqui alguns irmãos, isso há mais de 15 anos. Alguns dos irmãos nossos aqui, todo mundo, a maioria viajaram para o sul. Lá naquele Porto do Sul. Porque lá era fácil de trabalhar. O emprego era mais comum lá, muito fácil. Viajaram, um monte dos irmãos nossos que frequentavam aqui com a gente. Uma reação normal. Está tendo problema de relacionamento dentro da igreja, dentro da família. O que se faz? Está sendo caluniado no meio dos amigos, colegas, até familiares. Qual é a decisão que toma? É cair fora. Não vai aguentar. Está sendo discriminado, humilhado, até dentro da própria igreja. Ou na família, entre grupo de amigos, entre colegas. O que você faz? É pedir desemprego. É pedir, solicitar a minha demissão. Não aguenta aquele lugar. É a reação praticamente humana. O namoro se desfez. O que a gente faz? É comumente que a gente costuma ver isso como pastor. Por isso que a gente aconselha aqui para os jovens ou até para os adultos que querem namorar. Namore, mas não entra em sexo. Não se aprofunda o relacionamento. Por que a gente aconselha dessa forma? Porque o tempo de namoro é o tempo que a gente está orando. Supostamente a gente costuma orientar e a gente acha que vocês ouvem. Que não toca, não come maçã. Pode passar em todo o jardim. Mas maçã não pode tocar. A gente dá o conselho. E vocês fazem de conta que ouvem. Só que o que acontece aqui nos bastidores, a gente não sabe. Depois do culto, entre lanches que vocês vão passear por aí, a gente não sabe, eu não estou lá. Daqui a pouco você come maçã e aparece melancia aqui. Num relacionamento onde se aprofunda, um relacionamento que ainda não é abençoado, onde se aprofunda o namoro, começa a tocar, começa a se sexuar, começa a beijar, a se abraçar, não são casados ainda. Quando separam, na maioria das vezes, quando o namoro não dá certo, quem sofre mais, muito mais, é a mulher. Porque é emoção. A menina se sente traída. Deixa feridas emocionais. O homem não. O homem, eu já transei, vou procurar outro. Eu vou procurar outro. Nós vamos procurar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto.
vou desfazendo. O homem é assim, razão. A mulher não. A mulher foi desrespeitada. Por quê? Fizeram a promessa que nunca foram cumprida. E aí se assexuou. E para desfazer esse namoro, quando você fala que não foi da vontade de Deus, cada um fica na sua. Para você como homem, entre aspas, vai embora. Mas a mulher não suporta isso. Tem meninas que entram em depressão, querem se matar, porque não cumpriu aquela promessa. O pior de tudo, toda vez que há uma crise, um namoro, o rapaz não quer mais, a moça não quer mais, o que acontece na maioria das vezes? A gente fala sobre isso aqui. Irmãos, se o namoro não der certo, entre vocês dois, seja maduro. O namoro não é um casamento. Reconheça isso. Quando não der certo, obrigado. Vai, cada um leva a sua vida, somos irmãos em Cristo e vamos vivendo, acabou. Mas não acontece isso. O namoro não der certo, sai da igreja, vai para outro, sai da igreja, vai para outro. Parece que é culpado da igreja que não dê certo. Não dê certo. É uma reação normal, entre aspas. O casamento não chegou, ou chegou até o fim. O que você faz? Falaram que você não exerce mais o ministério. Você estava na dança, aqui da igreja. Louvor, diácono, intercessão. De repente o líder fala para você que você vai ter um tempo para você descansar um pouco. Vai ter um mês no banco. Como que você reage? Às vezes você pode até reagir aparentemente, falar que está obedecendo, mas por dentro está explodindo, está murmurando por dentro. Aparentemente pode dizer que não, eu obedeci, tá? Obrigado, Jacira, obrigado, Renan, obrigado aí, Marcele, no tempo que eu tive com vocês aqui. Aparentemente, mas vai lá em rede social, o que o cara está dizendo? Está explodindo por dentro. Porque é reação que, entre aspas, pode ser normal. Em momento de crise, as incertezas e insegurança, quando as coisas não andam bem, você está triste, está angustiado. Isaac, mesmo sendo homem de Deus, ele tomou uma decisão impensada, uma decisão humana. No momento de crise, nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. As emoções já estão abaladas, os pensamentos já estão perturbados. Só que quando a gente tem uma decisão, a gente toma decisões à base das nossas emoções. As emoções já estão doentes, estão abaladas. Mesmo assim a gente vai tomar essa decisão, mesmo abalado. As nossas decisões são baseadas muitas vezes em sentimentos, pensamento confuso. No momento de crise, já estou confuso aí, não quero mais saber de ninguém, não quero orar, não quero ouvir pregação de ninguém, confuso. Nesse momento você toma uma decisão. É uma decisão que você pode se arrepender mais tarde. E também nesse momento, escutamos várias vozes, ou vários tipos de vozes. Quando você está em crise, querendo tomar uma decisão, surge um monte de vozes. Que nem que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Há várias vozes. Você está abalado, está triste, está angustiado, decidiu, não quero mais nada na vida, quero me matar, eu quero acabar com tudo, vou chutar tudo para o alto. E aí dentro de você vem vozes de todo tipo. As suas emoções mesmo abaladas fica falando em você. O seu sentimento ainda continua gritando dentro de você. Os pensamentos confusos fica falando na sua mente. E humanamente falando também, a família fala, a esposa começa a falar, a mulher muitas vezes é emoção.
A mulher começa a falar, Maria, melhor a gente fazer isso, fazer aquilo, matar tudo. Aí começa a falar. Vou estar falando a base de emoções. Muitas vezes, nas emoções, a gente fala muita besteira. Muita besteira. E depois que os nervos acalmarem-se, eu falei, puxa vida, o que eu falei? Eu não devia ter falado isso. Perdoa. A esposa começa a falar, o marido começa a falar também, porque o marido é reativo também. Os filhos começam a falar. Há várias vozes, os amigos começam a falar. Os profetas de plantão começam a falar, usando o nome de Deus. Deus está te falando. Deus está me falando assim, santo. Aliás, Deus está me revelando. Está vendo, né? Deus está falando comigo. Olha, é melhor fazer o que você está pensando. Ninguém ama você. Está sendo injustiçado. Os profetas de plantão sempre aparecem. Ou, quando não aparece, primeiro começa a sugerir, dizendo para você, olha, é melhor você seguir o seu coração. Seguir o quê? Perdão. Segue o seu coração. Não tem que dar satisfação para ninguém. Mas quando a gente vê, por exemplo, em Jeremias capítulo 17, verso 10, diz que é maldito o homem que confia no... Como é que eu vou ter que seguir o meu coração se eu sou amaldiçoado? Seguir o que dentro de mim? O meu coração já é amaldiçoado. Ainda nesse capítulo 17 de Jeremias diz que o coração é muito mais doentio. O coração do homem tem uma doença que é incurável. E hoje está na moda, não segue o seu coração, segue a sua intuição. Se você está feliz com isso, vai e faça. Do hedonismo. Não se preocupa com a opinião de todo mundo. Segue a sua felicidade. Confie no seu coração. A voz das emoções fala, a voz do sentimento fala, e ao mesmo tempo há a voz de Deus que fala. A minha pergunta é, no meio dessa mutirão multidão, não sei se é mutirão que a gente pode falar, de tanta voz, como que eu posso distinguir a voz de Deus? Alguém tem receita? Voz de sentimento, de emoções, profeta de plantão falando, mulher falando, marido falando, filhos falando, pai falando, todo mundo falando. Há tanta voz falando. No meio de tanta voz, a voz de Deus também está no meio. A pergunta é, como que você vai conseguir distinguir a voz de Deus e aquela voz que não é de Deus? Como? Esse é o grande desafio. Razão pelo qual nós erramos muito. Aí que está. Os nossos erros acontecem por aqui. Por não conhecer a voz de Deus, eu ouço mais a voz do sentimento, que está gritando aqui, porque dói, está doendo aqui, a decepção que eu sofri. Está gritando muito forte, a frustração dentro de mim. Segue mais a voz do que? O sentimento, o pensamento que está perturbado. Mas Deus está falando, Isaac, eu sei que você está com fome, a sua família está com fome, mas enquanto você está com fome, você quer ir para onde? Quer ir para o Egito. Eu sei como o Senhor, lá no Egito tem picanha, lá no Egito tem praias, lá no Egito tem bebidas, lá no Egito tem tudo que você precisa, comida, cachaça que você quer, a mulherada até lá no Egito. Lá no Egito tem poupança que você pode fazer lá. Lá no Egito tem vida fácil. Mas Isaac, não sai daqui, aqui no deserto. Não sai daqui para ir para o Egito. Porque mesmo no deserto, eu sou o Senhor.
eu te farei prosperar. Mesmo no deserto. Um grande desafio, como eu falei aqui nesse momento, é você conseguir entender e ouvir a voz do Senhor. Só ouve a voz, só consegue distinguir a voz do Senhor quando você está familiarizado com a fala do Senhor. Em meio a essa turbulência de vozes, eu consigo entender, não, esse aqui do diabo, esse aqui do profeta de plantão, esse aqui é a emoção que está falando, esse aqui são os sentimentos que está falando, mas eu estou escutando mais um sussurro, bem devagarzinho aqui no meu pé de orelha aqui, esse aqui é diferente, Deus está falando comigo. Se você não estiver familiarizado com a voz, você faz besteira, é muito comum isso. Quando nós fazemos besteira, tomamos decisões impensadas, e dizendo que não, Deus falou comigo, que Deus, coisa nenhuma. Não, porque Deus me revelou, que Deus, são as emoções, sentimentos que você seguiu. Deus não está em sentimentos, Deus não está nas suas emoções. Nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé, não por aquilo que nós ouvimos dos outros. A nossa fé é essa, é viver pela fé, não por aquilo que estou ouvindo. Não, me falaram, não, vai ter desemprego, o desemprego vai aumentar, que aumente, mas eu não vivo de acordo com aquilo que eu ouço, eu vivo daquilo que eu leio na palavra do Senhor. Pode aumentar o desemprego, mas eu creio que é um Deus que faz prosperar um deserto. Olha, essa é a minha vida. Essa é a minha vida. O seu futuro será determinado pela voz que você escuta e obedece. Fala para o seu irmão, irmão, o seu futuro será determinado pela voz que você ouve e obedece. Não culpa o Senhor por ter ouvido uma voz errada. A questão é, todo mundo está falando, todo mundo, há muita voz no mundo. A profeta de plantão falando. Mas o maior desafio é você que vai ouvir e obedecer. Qual a voz que vai ouvir e obedecer? Deus disse para Isaac, ó, fica aqui em Gerar. Sei que você quer ir para o Egito. Lá tem pizza, tem sorvete, tem açaí, tem Coca-Cola, tem bebidas. Lá no Egito tem tudo lá. Tem de tudo. Música. Tem pancadão lá no Egito. Tem de tudo que você quer no Egito. Não vai lá não. Fica no deserto. Eu prefiro no deserto com Deus do que para o Egito sem Deus. Ou melhor, eu prefiro no Egito, aliás, no deserto com Deus do que estar no Egito, onde há fartura, mas não tem Deus. Nessa hora nós precisamos sim, como a gente falou aqui, nos familiarizar muito com a voz do Espírito Santo, para entender realmente quem é Deus que está falando. E para você criar a familiarização de ouvir a voz do Senhor, vou tentar apenas ilustrar aqui. Um casal recém-casado, com 1 mês de casamento, 2 meses de casamento, ainda não se conhece. Um fala com o outro, não sabe o que o fulano está falando, ou o meu cônjuge está falando. Isso para o casal. Para começar a se entender, pelo menos se sabe, se conhecer, no mínimo, tem que levar uns 10, 15 anos. Aí ele olha para ela, Irineu olha para sua amada, já sabe o que está falando. O que é isso? Intimidade. Para você se familiarizar com a voz do Espírito Santo, você precisa criar intimidade com Ele.
Se você não criar intimidade com o Espírito Santo de Deus, na hora que ele estiver falando contigo, você vai falar que é o diabo que está falando. É demônio, está amarrado, espírito de perdão, está amarrado. Está amarrado o espírito de namoro, está amarrado. Espírito de casamento. Começa a amarrar coisas que você não entende. Por quê? Porque você não conhece, de fato, a voz do Espírito Santo. Eu conheço a voz da pastora. Estava brincando essa semana com o Michel, dando risada lá em casa com ela, Michel. Como que a mãe responde? Você sabe o que ela quer dizer? Tá bom. Ixi. Quando começa a falar, usar essas expressões, eu e Michel, a gente sabe o que ela está querendo dizer com isso. Porque a gente conhece, intimidade. Agora, quem não conhece a pastora, se ela falar, vai entender tudo errado. Se você não conhecer, não tiver intimidade com o Espírito Santo, ele fala para você, vai orar. Ele está amarrado no Espírito de oração. Estou cansado, estou com fome, vou orar. O Espírito Santo te acorda de madrugada, dizendo para você, começa a me glorificar. Quem não conhece a voz, ou que não tiver intimidade com o Espírito Santo, vai começar a repreender. Está repreendido o espírito de insônia, em nome de Jesus Cristo, sai do meu quarto, sai daqui. Porque não conhece, não tem familiaridade. Para você ter familiaridade com o Espírito Santo, precisa conversar com Ele todo dia. Todo dia fala com Ele e Ele fala com você. E toda fala do Espírito Santo tem base, confirmação na palavra. Aquilo que não está na palavra, não está escrito na Bíblia, não é de Deus. Como já ouvi alguns anos atrás, o obreiro, não vou citar, não vou dar dica, que senão você vai descobrir. Foi fazer visita numa casa de uma mulher casada, um obreiro. Esse irmão confessou para esse obreiro as lutas que ele estava enfrentando no casamento. Aí o obreiro, usado pelo capeta, diz para ela, você pode separar com esse homem e casa de novo. Aí a irmã, glória a Deus, aleluia! Oh, xarabacandalai! Até nessa hora fala em línguas endemoniadas. Voz estranha. Voz estranha. Deus fala para Isaac para semear lá no deserto. E ele semeou. Para fazer o quê? E ele semeou. Eu estava meditando justamente hoje de manhã sobre isso. Da onde que Isaac arrumou semente? Que ele semeou lá no deserto. Me veio o texto de 2 de Coríntios, capítulo 9, verso 10 a 11. Segunda de Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 11. Diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, da onde veio a semente que para Isaac semear? Quem deu para ele? Quem deu para ele? É logicamente que aqui ele está falando no contexto da agricultura. Quando o Senhor falou para Isaac, contexto da agricultura. Mas, mesmo sendo dentro do contexto da agricultura, Deus tinha disponibilizado semente para Isaac. E Deus tem nos dado também semente, eu e você. Sempre há a semente que Deus coloca nas nossas mãos. Deus te dá semente.
Não somente na área da palavra, olha, não somente em questão financeira. Te dá semente de um carro, te dá semente de uma empresa, que você vai estar começando, te dá semente de uma visão ministerial, visão de empreendedor. Já aquela ideia já é uma semente que Deus está te dando. Uma semente financeira que Deus está te dando. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, aquele que dá semente ao que semeia, Deus conhece aqueles que semeiam. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Não confunda a semente e o pão. A semente é uma semente. O pão é o pão. Deus me deu, usou alguém, usou a irmã Sheila. A irmã Sheila fez aniversário esses dias aqui. Ela ganhou presente. Passaram pix de 5 mil reais para ela. Aí esse pix chegou na conta dela. Aquilo aí foi como semente. Ao mesmo tempo pode ser como pão. A gente costuma dizer na nossa conversa, até o estudo que a gente costuma dar, quando o Senhor te dá tipo um abacate como semente, come carne do abacate, mas não come o caroço. Por quê? O caroço o quê? Semente. Mas infelizmente tem gente que come o caroço e come também a carne. E fica com o quê? Ficou nada. Deus me deu uma oferta. Eu vou tirar a semente. A semente sempre é prioritária. Eu entendo que a semente que Deus está me dando, ganhei 100 reais de oferta. A minha semente é 15 reais, 20 reais. Tira meu dízimo junto com a minha semente. Aquela semente eu vou honrar o nome do Senhor. Porque é uma semente que, enquanto eu estiver honrando o Senhor, como nós lemos aqui o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Porque Deus sabe que vai me dar semente para semear. E a semente para mim nunca vai faltar. Nunca. Sempre Ele vai continuar me dando. Enquanto estiver semeando, Ele vai continuar me dando. Tanto quanto semente como pão. Eu sei distinguir o que é pão, o que é semente. Eu tiro a minha semente e vou honrar o nome do Senhor. Mas não vai deixar nada faltar na minha vida. Nada. Algumas coisas que a gente conta aqui, a gente fica pensando, pô, o pastor conta essas coisas porque ele é pastor. Não, eu conto isso porque para me igualar também a vocês, porque eu também sou ser humano. Aquilo que vocês passam também eu passo. Na minha vida, na minha casa. Essa semana foi a semana que eu tive só 10 reais no bolso. Semana inteira. 10 reais no bolso. Andando para cima e para baixo, com 10 reais no bolso. Nós fomos era uma festa, numa reunião de pastores. Aí tiraram a oferta lá. Eu tiro esse 10 reais e vou dar. O dinheiro que sobrou no meu bolso. Vou ofertar. Me faltou comida em casa? Não. Me faltou pão em casa? Não. Me faltou mistura em casa? Não. Por quê? Aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento. Ele é um Deus que faz prosperar um deserto. Ele faz florescer um deserto.
Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém que seja fiel a Ele. Nada. Não confunda a semente com o pão. Coma o pão e não coma a semente. A semente é para ser semeada. A semente é a prioridade que você coloca nas mãos do Senhor. Agora, aonde semear? Só para concluir aqui a minha fala. Que tipo de lugar que você tem que semear? Que tipo? Trazendo isso para o contexto daquilo que nós estamos falando aqui, aquilo que aconteceu com Isaac, existem 3 tipos de solo que se deve semear. Alguns semeia aquela semente que você lança, aquela oferta, aquele investimento. Em que tipo de lugar? Na beira do caminho, onde as sementes são pisadas e as aves comem e semeia esse tipo de semente que é semeado pelas emoções. Ontem nós fomos com o aniversário do amigo meu, pastor, a festa do aniversário que foi num salão. Procurei lugar para estacionar o carro, não consegui achar. Dei uma volta, aí apareceram aqueles abençoados, né? Que gostam de explorar a gente com dinheiro. O senhor, eu tenho lugar para você colocar o carro, seu carro aqui está. Eu falei, confia, pode confiar, senhor. Aí coloquei o carro, estacionei, na frente até de uma porta de garagem. Falei, não se preocupa não, esse garagem aqui não funciona. Falei, isso, se acontecer alguma coisa, estou perdido. Vai aparecer aqui a tribuna, que o pastor, o WhatsApp Peniel, estacionou o carro na frente do garagem. Já estou perdido. Aí peguei meus documentos, tirei meus documentos, aqui não deixa documento no carro, vou embora. Na hora que estava indo embora, esse dito cujo, guardador de carro, falou para mim, mas não esquece de comprar uma cerveja para mim. Esse inocente não sabe do que está falando. Falei para ele, eu não vou comprar cerveja para você. Eu tenho Jesus para te dar. O que tu prefere? Senhor. Fez desse jeito. E quando a gente voltou da festa, falei que, Senhor, obrigado por me oferecer a Jesus. Obrigado. Aquele dinheiro que a gente joga muitas vezes, sendo pisado. É tipo de semente que eu vou deixar lá. Não estou dizendo, não me entenda mal. Não estou dizendo que você não pode pagar aqueles guardadores de carros. Aqui na Praça 14 de Vice, praticamente todo mundo aqueles meninos que trabalham lá na Praça 14 de Vice me conhecem. Quando chego lá, pastor, bom dia, boa tarde, boa noite. Pastor, deixa o carro aqui e tal. Todo mundo me conhece praticamente lá. E dou quando eu posso, dou para eles. Mas não sou obrigado. Toda vez que eu dou uma oferta para eles, falo de Jesus, vou para a igreja, entrega a sua vida para Jesus. Você sabe que eu sou pastor, mas entrega a sua vida para Jesus. Se você olhar bem o trabalho que eles fazem, será que é um trabalho digno? A gente paga imposto, IPVA, para que nosso carro seja guardado, estacionado dentro da legalidade. Aí você vai colocar um carro, algum estacionamento, tem que pagar também para eles. Uma vez eu saí de lá da Praça 14 de Vice, paguei os guardadores de carros. Chega aqui na farmácia aqui do mar, outro guardador de carro apareceu. Pastor, tem dinheiro? Falei que não vou dar. Não vou dar. Nós semeamos em lugar de desperdício. Não tem retorno. Por quê? É dinheiro jogado fora. Outro solo cheio de pedras. As plantas não conseguem crescer. Você não pode ficar investindo em uma pessoa que não quer trabalhar. Preguiçoso. Uma pessoa que está em pecado. Uma família que está em pecado, não quer nada com nada. Aí vai ofertando, vai levando cesta básica. A família não quer nada com Deus. Você até pode dar, o dinheiro é seu. Mas não espera retorno isso aí, como você semeou em solo fértil. Não é solo fértil aquilo. Qual é a boa terra? Em Lucas capítulo 8, versículo 8, estou terminando.
Diz que o terceiro solo aqui é a boa terra, que você lançou a semente, tem a colheita a 100 por 1. O que aconteceu lá com Isaac? Porque ele semeou, primeiro, na obediência, em boa terra. E aquela semente floresceu lá no deserto. O que garante a grande colheita? Vamos colocar em pé. Existem 3 atitudes da nossa parte que garante uma grande colheita. A obediência. O que é? Não importa o que está sentindo. Não importa o que está a flor da sua pele. Não importa se está doendo ou não. Você quer florescer? Obedeça. Imagina Isaac, família com fome, olhando para todos os animais que estavam junto com ele. Foi imaginação, fica pensando, as crianças chorando, papai, eu quero iogurte. Estou contextualizando. Pai, não quero pão. Aliás, não tem pão, não tem leite. Isaac pudesse ouvir a voz das crianças, lógica, normal isso, e falar, não, eu vou para o Egito, melhor, lá é vida fácil, eu vou correr para lá. Deus falando com Isaac, Isaac, não sai daqui, não sai daqui. Isaac falando, não, estou sentindo aqui, está muito chato aqui, não tem nada, não tem nem água, vou ficar aqui. Mas Isaac tinha um coração obediente. Ele obedeceu, independentemente dos seus sentimentos, independentemente do seu estado emocional abalado por causa da fome. Quando a gente está com fome, surgem várias perguntas. Cadê esse Deus que prometeu que ia me ajudar? Não ia faltar comida na minha casa? Cadê Ele? Tem umas decisões impensadas. Nesse momento, qualquer decisão séria que eu tomar, vou ter que pagar um preço muito alto lá na frente. Isaac fechou, tampou os ouvidos à desobediência, às emoções, aos sentimentos. A profeta de plantão. Ele disse, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Talvez os amigos de Isaac foram embora, porque vão vocês. Os amigos de Isaac falando, Isaac vai ficar aqui, coitado, vai morrer. Olha que vão vocês, eu vou ficar aqui no deserto. Eu vou ficar no deserto com Deus. Tendo Deus, você tem tudo. Eu vou florescer nesse deserto. Deus prometeu que vai estar comigo. E aqui nesse lugar, eu vou semear. O que garante a grande colheita? A minha fé. O que é? A minha fé. O que significa fé? É a certeza, repita comigo, a certeza das coisas que não se vê, mas existem. Isaac naquele momento não estava vendo nada, mas cria na voz de Deus, eu tenho certeza, eu vou florescer, porque quem fez a promessa não é homem, é Deus que prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. O que fez Isaac prosperar no deserto? A constância. Ele perseverou. Passou meses, passou anos. Isaac confiou na palavra do Senhor. Talvez passou o primeiro dia, não vê nada. Passou o primeiro mês, não vê nada. Passou a primeira semana, não vê nada. Mas dentro do coração de Isaac ele dizia, eu verei a glória de Deus. Eu não vivo por aquilo que eu vejo ou ouço, mas é pela fé. Eu estou no deserto, eu vou florescer aqui.
Aqui ninguém me tira. Aqui ninguém me tira. Eu vou florescer aqui no deserto. Levanta a sua mão. Glória a Deus.